E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como lidar com alguém passando por um processo de depressão dentro da nossa casa. Com algum parente, algum familiar, seja o cônjuge, sejam os pais, os filhos, alguém que convive com a gente todos os dias dentro de casa, com processo de depressão, com transtorno de depressão. Por que eu quero falar dentro de casa? Porque quando a gente fala de pessoas, né, do lado de fora, de uma certa forma, literal, né, amigos, conhecidos, a gente até lida com essa pessoa, mas não tem tanta intensidade ou influência sobre nós, sobre a convivência. Né? Agora, quando é alguém de dentro da nossa casa, seja eu ou algum parente meu, a convivência se intensifica mais, né? Se dificulta um pouco mais, principalmente quando a gente não sabe lidar com isso. Né? Então, o processo de depressão ele não vai só afetar quem está sofrendo disso, mas também quem está ali convivendo todos os dias. E às vezes a gente não sabe como lidar, né? Às vezes a gente pode se perguntar, poxa, como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu estou vendo quem eu amo sofrer e eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Então, hoje eu quero trazer 4 dicas relativamente simples, comportamentos que a gente pode colocar em prática se a gente decidir fazer, né? Se existe alguém dentro da sua casa que está passando por esse processo ou um dia porventura existir, a gente já sabe como agir com aquela pessoa e ajudá-la a passar por esse processo de dor, né? E chegar a um processo de cura mais rápido. Então, o que a gente pode fazer? Antes de qualquer coisa, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Depressão, suicídio, eu sei que são assuntos difíceis de ser falados, são assuntos que são pesados, a gente talvez não esteja tão preparado assim para falar, e eu notei inclusive o engajamento muito baixo dos vídeos anteriores, e isso me acendeu um alerta de que talvez as pessoas também ainda não estejam preparadas para falar sobre isso. Né? Depressão e suicídio ainda são estigmas na sociedade, embora sejam coisas tão infelizmente corriqueiras, né, como alguns dados mostram, e isso choca muito a gente, as pessoas ainda não sabem como falar. E a gente precisa falar, gente, é importante. Nós precisamos falar sobre isso, porque a gente precisa identificar, saber identificar. Se a gente conhece, se a gente sabe, a gente identifica mais rápido e pode ajudar mais rápido quem a gente ama, ok? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre quem está dentro da nossa casa. A gente sabe que a convivência com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, são mais intensas, né? E com a pandemia, com o isolamento, essa convivência acabou ficando mais intensa ainda, porque tá todo mundo dentro de casa, todo mundo ali convivendo e fazendo as coisas. E com alguém com depressão no meio disso tudo, pode tornar aquela convivência um tanto quanto difícil. Então, o que a gente pode fazer quando uma pessoa está passando por um processo de depressão? Como a gente pode ajudar ela? A primeira dica é: entende o que é depressão e evita julgamento. Então, o que a gente pode fazer? Entender o que é a depressão, o que é o processo de depressão, né? Quais são os sintomas, como a gente trata, como que a pessoa chega nesse problema e não julgar. Porque às vezes, por não saber o que é, a gente tem a tendência a falar que é frescura, a tendência a achar que é má vontade, e às vezes não é. Às vezes a pessoa está passando por um processo de dor que nem ela mesma entende, que às vezes nem ela está sabendo lidar ou sabe de fato que é aquilo. E a gente ainda está lá cobrando, falando que é frescura e colocando mais peso. Então a gente precisa tomar cuidado. Uma pessoa com depressão, ela precisa de apoio, principalmente da família, e por um processo terapêutico, passar por um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra em caso de necessidade de medicamentos, mas ela precisa de um apoio, ok? Segundo, afetividade ajuda a lidar melhor com a depressão. Então, quem passa pelo processo depressivo, se você assistiu o vídeo sobre depressão, você vai ver que é uma pessoa que ela passa por muitos altos e baixos. Então, o tempo todo ela tá ali ela tá triste, e aí daqui a pouco ela tá muito irritada, muito agressiva, desanimada. Então, o tempo todo ela oscila entre sentimentos. E para quem tá perto, não é fácil, né? Então, o que a gente precisa exercitar? Paciência, amor, ser mais afetivo com aquela pessoa, porque isso facilita no processo de tratamento, de cura, né? Quando a gente responde com amor e cuidado com aquela pessoa, ela consegue sentir esse cuidado e melhorar mais rápido. 3. Realize atividades em conjunto. Então, coisas que a pessoa pela depressão não consegue fazer,
né? Se você assistiu o vídeo também, você viu que pessoas têm dificuldade em fazer coisas, atividades que ela gostava. Então, incentiva essa pessoa, vai passear com ela, né? Fazer uma caminhada, uma atividade física e, se puder, ir num cinema, se não puder, assistir em casa mesmo, mas faz companhia para ela, né? Incentiva ela, faz coisas junto, porque a motivação de quem está com depressão de fazer sozinho é nenhuma. Ela não tem motivação para fazer. Então é importante alguém estar ali, vamos fazer, eu faço com você, até acompanhar no processo de terapia, por exemplo. Isso ajuda. 4. Participe do processo de melhora. Então, também o acompanhamento no psicólogo, no psiquiatra, se você puder acompanhar essa pessoa, isso ajuda, incentiva ela a não desistir. Remédio, se ela precisa tomar medicamento, então você vai estar ali ajudando ela a não esquecer, ajudando ela a tomar esses medicamentos, incentivando ela sempre a evolução, a mostrar a evolução dela, né? E não como uma cobrança, mas como um incentivo mesmo. As pessoas com depressão, elas não precisam de mais cobranças, elas mesmas já se cobram demais. Então a gente precisa incentivar, mostrar apoio, criar uma rede de apoio para aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga melhorar, né? E o psicólogo, o psiquiatra, eles têm o papel de aconselhar, de indicar a melhor abordagem para o tratamento daquela pessoa. Então, o papel do psicólogo junto com o papel da família juntos podem fortalecer muito a autoestima dessa pessoa e conseguir ali trazer uma melhora para ela mais rápida. Então, por isso que é importante a gente saber identificar e saber estar sensível para enxergar a dor de quem está do nosso lado. Porque às vezes é mais fácil a gente enxergar a dor do outro, de quem está lá fora, do que enxergar a dor de quem está do nosso lado, né? Então, será que a gente não precisa estar mais sensível a enxergar a dor de quem a gente ama? Saber se aquela pessoa que está do meu lado realmente está bem? Parar, olhar para ela, conversar e perguntar, mas perguntar de uma forma empática: você está bem? Sabe, eu tenho notado que tem alguma coisa diferente, você quer conversar? Sabe, tem uma forma de falar. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho mais e observar quem está do nosso lado. Isso faz toda a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e outras pessoas, então compartilha, repasse para outras pessoas e vamos fazer uma corrente do bem aí, que a gente possa ajudar muitas pessoas a melhorar nesse processo tão difícil.